Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Bendito e glorioso Deus, para sempre, Senhor, tua palavra permanecerá. Todas as tuas promessas, todas as tuas advertências e todos os teus consolos têm permanecido até aqui, de geração em geração. Te louvamos por isso, porque a tua palavra eterna entregue ao teu povo chegou até nós, para a nossa instrução, correção e edificação. Fala-nos, Senhor, nesta noite, por intermédio da tua santa palavra, e que o teu santo e glorioso Espírito venha aplicar esta palavra às nossas vidas com poder e convencimento do alto. Que nenhum de nós saia daqui, Senhor, sem antes ter sido confrontado pelas verdades aqui contidas. E que em tudo isso, toda honra, glória e louvor sejam dados somente a Ti. Nós te suplicamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Você consegue imaginar um mundo sem advertências e sem alertas? Imagine sair de casa sem poder consultar a previsão do tempo para o dia e o alerta de uma mudança drástica e repentina no clima. O que seria do seu dia se você saísse de casa com um tempo ensolarado e descobrisse no meio do caminho que o clima ia mudar radicalmente? O que seria de você? Ou imagine andar no trânsito dessa cidade sem nenhum tipo de alerta ou advertência sobre congestionamentos, acidentes, relatados seja pelo repórter na rádio, seja pelo aplicativo do seu celular. O que seria do seu dia sem algum tipo de noção do trânsito que está à sua frente? Imagine tomar um banho de mar sem saber informações sobre a qualidade daquela água, ou sem ter nenhum tipo de alerta sobre a força e a direção da correnteza do mar naquele dia, naquele ponto específico da praia. O que seria do seu passeio no final de semana? Ou imagine atravessar esta cidade sem ter nenhuma noção dos perigos que rondam alguns dos bairros e cantos mais violentos do Rio de Janeiro. Imagine ser pego de surpresa por um fogo cruzado,
tiroteio, uma batida policial. Imagine tentar cruzar o Rio de Janeiro sem nenhum tipo de alerta ou advertência sobre os perigos do nosso trajeto. Como seria a sua vida sem alertas, sem advertências? Seria possível viver bem ou viver muito sem nenhum tipo de advertência? Eu creio que não. É importante notarmos isso porque a Bíblia é um livro repleto de advertências. De ponta a ponta, as Sagradas Escrituras nos trazem inúmeros alertas sobre os perigos e riscos que nós corremos quando não damos ouvidos à palavra de Deus. Quando não atentamos para as suas advertências. E por quê? Por que a palavra de Deus traz tantas advertências e tantos alertas? Não é para que vivamos pior, pouco, pelo contrário, é para que vivamos bem e saibamos viver plenamente em submissão à voz de Deus. Se essa é uma regra por toda a Bíblia, ora, é uma regra especialmente na carta aos Hebreus. Esta carta, este livro, é um livro repleto de advertências. Advertências que crescem em severidade na medida em que caminhamos pela carta. Advertências que nos chamam à responsabilidade para darmos ouvidos à voz de Deus. Nós já estudamos pelo menos 2 advertências da carta aos Hebreus. A primeira delas, no capítulo 2, versículos 1 a 4, que nos alertam sobre o perigo de negligenciarmos o Evangelho, de nos tornarmos desinteressados ou desatentos à palavra de Deus, a ponto de nos tornarmos como um navio à deriva, que pouco a pouco é levado pela correnteza e fica à mercê das ondas. O segundo alerta nós vimos entre os capítulos 3 e 4, ele é um pouquinho mais severo, e fala sobre o perigo de endurecermos o nosso coração, a ponto de nos tornarmos como aquele povo de Israel que peregrinou no deserto 40 anos, e que por ter se rebelado contra a palavra de Deus, pereceu no Sinai. Quando chegarmos na segunda metade de Hebreus, nós veremos mais 2 alertas muito contundentes. Eles se encontram lá no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, dos versículos 26 a 31, em que o autor nos alerta sobre a rejeição deliberada do Evangelho, o perigo que corremos ao rejeitarmos a oferta do Evangelho e assim profanarmos o nome de Jesus e insultarmos o Espírito Santo. E a carta termina lá no capítulo 12, versículos 25 a 29, com um alerta mais severo e mais contundente, dizendo que aqueles que se recusam absolutamente a ouvir a Deus terão que enfrentar o Deus que é fogo consumidor. Então os alertas vão crescendo em volume, em severidade, em contundência. E a passagem que acabamos de ler faz parte dessa sequência de alertas. É parte de um fio condutor que une todo o livro, ou toda a carta, aos Hebreus. É uma das advertências mais importantes da carta e uma das advertências mais importantes de toda a Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 12. Mas para entendermos bem e corretamente o texto, temos que responder algumas perguntas. São elas: primeiro, que tipo de texto é esse? Segundo, qual é a função desse texto? E terceiro, qual foi a resposta que o autor esperava dos seus leitores ao lerem este texto? São as 3 perguntas que queremos responder nessa noite. Que tipo de texto é esse? Qual é a sua função? E qual era o resultado esperado do texto, da parte do autor para os seus leitores? Bem, vamos responder essas perguntas em ordem. Vamos tomar as 2 primeiras perguntas. O autor as responde dos versículos 4 a 8. A terceira pergunta será respondida pelos versículos 9 a 12. As primeiras 2 perguntas foram: que tipo de texto é esse? E qual é a sua
função. Bem, aqui começa a divergência e a controvérsia. Por quê? Um grupo de intérpretes deste texto, seguindo João Calvino, reformador protestante, os pioneiros da reforma, e outros que concordaram com ele, como John Owen, um dos pais do puritanismo, e mais recentemente Wayne Grudem, que é um autor muito consultado pelos evangélicos conservadores. Este grupo de intérpretes afirma que o texto traz uma análise retrospectiva de crentes falsos e inautênticos. Pessoas que pareciam ser crentes, mas que com o tempo revelaram ser outra coisa. Então, quando olhamos para o texto, e mantenha o texto aberto, por favor, porque vamos caminhar por ele versículo por versículo. Quando lemos Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, dizem esses intérpretes, nós temos aqui sinais aparentes de conversão. Pessoas que aparentemente tiveram uma experiência com Deus, foram iluminadas, porque ouviram e conheceram o Evangelho. Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, tiveram alguma experiência da graça de Deus no Evangelho. E mais, conheceram a bondade da palavra e os poderes da era que há de vir, tiveram contato com Cristo e com a ação do Espírito na igreja. Mas, quando o texto diz no versículo 6 que estes caíram, dizem estes intérpretes, aqui temos a prova convincente de que eles nunca foram cristãos de verdade. Porque, segundo esta linha, cristãos de verdade, verdadeiros crentes, os eleitos, nunca abandonam a fé, perseveram até o fim. Se esta for a natureza do texto, qual é o foco deste texto? Ora, o foco do texto seria esse: mostrar quão longe alguém pode avançar na fé cristã sem de fato ser um crente verdadeiro. Então o alerta seria: cristãos hebreus, cuidado, porque só porque alguém tem uma experiência com Deus e com o Evangelho na igreja, não é sinal de que alguém seja um verdadeiro crente. Cuidado para que vocês não sejam um desses, que parece ser crente, mas que no final revela ser outra coisa. Bem, o que pensamos disso? Apesar de concordarmos com a ideia, por sinal bíblica, de que nem todos que estão na igreja e se dizem cristãos de fato o são, e que muitos falsos crentes podem dar sinais aparentes e temporários de conversão, e isso pode durar pouco tempo ou muito tempo. Pessoas podem aparentar ser crentes por alguns dias, semanas ou meses, ou até por alguns anos, antes de se revelarem outra coisa. Apesar de concordarmos com essa ideia bíblica, não cremos que este seja o ensino desta passagem das Escrituras. Ou seja, eu concordo com a ideia desses intérpretes, mas não creio que seja isso que o texto está dizendo. É um caso da teologia certa encontrada no texto errado. Teríamos que consultar outros textos da Bíblia para chegar a esta conclusão. Então, o que diz um outro grupo de intérpretes, que diverge do primeiro? Okay? Um segundo grupo diz que esse texto afirma categoricamente a possibilidade de crentes autênticos e verdadeiros abandonarem a fé. É o extremo oposto, é o contrário. Se um grupo diz que não, aqui estamos tratando de falsos crentes, gente que nunca foi crente e que por isso abandonou a fé, diz este segundo grupo, não. Tudo nos leva a crer que eram verdadeiros crentes que caíram, que abandonaram a fé. E o texto deixa essa possibilidade em aberto. Afinal de contas, essas expressões que o autor usa aqui, em Hebreus 6, 4 e 5, são por demais contundentes para descrever falsos crentes. Termos como ser iluminado, provar do dom celestial, ser participante do Espírito, provar da bondade da palavra e dos poderes da era que há de vir, isso não parece ser linguagem própria para um crente de aparência somente.
E eu concordo com estes intérpretes, neste particular. Por quê? O autor usa estes mesmos termos, estas mesmas expressões em outras partes da carta para se dirigir aos cristãos hebreus. Se quiser anotar algumas referências, lá vão elas. Lá no capítulo 10, versículo 32, o autor dirá: lembre-se dos tempos em que vocês foram iluminados. Mesmo termo que ele usa aqui no versículo 4 do capítulo 6. Iluminados como? Ora, tiveram conhecimento do Evangelho, foram despertados para a luz do Evangelho. No capítulo 3, versículo 1, que nós já lemos e estudamos, o autor chama os cristãos hebreus de participantes do chamado celestial, linguagem semelhante à que encontramos em Hebreus 6,4. Vocês provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito. E lá no capítulo 2, versículos 3 a 4, o autor disse que os leitores tiveram acesso à palavra de Deus e aos poderes da era que há de vir, viram os dons do Espírito em ação, termos e ideias semelhantes ao que encontramos no versículo 5 do capítulo 6. Então, o autor aqui está falando sobre cristãos verdadeiros, autênticos. Está falando sobre cristãos verdadeiros e para cristãos verdadeiros. Mas este grupo de intérpretes vai além e diz que estes cristãos verdadeiros, alguns deles, pelo menos, tinham abandonado a fé por inteiro. E por isso aqueles que não tinham abandonado tinham que ter maior cuidado. Bem, como já dissemos, apesar de concordarmos com a observação destes intérpretes, de que o texto fala sobre cristãos autênticos para cristãos autênticos, no final nós não concordamos inteiramente com essa linha. Por quê? Bem, os irmãos já devem saber, eu creio na soberania de Deus, eu creio que os eleitos perseveram até o fim, eu creio que, biblicamente falando, é impossível um verdadeiro crente abandonar a fé. Mas a razão principal pela qual discordo com este segundo grupo é esta: este grupo também não entende a natureza deste texto e o seu real propósito. O autor não escreveu estas palavras, creio eu, para que os cristãos hebreus duvidassem da sua fé e vivessem abalados em sua confiança em Deus. Como assim? Eu posso cair? Eu posso abandonar a fé? As promessas de Deus podem falhar? Deus pode deixar sua obra inacabada em minha vida? Não. Eu não creio que o autor tenha escrito essas palavras para deixar um ar de dúvida sobre qual seria o destino final dos seus leitores. Pelo contrário, Deus, pela sua soberana graça, coloca alertas no nosso caminho, porque Ele mesmo pode prever os perigos e os riscos que nós corremos, e Ele coloca esses alertas lá para que sejamos mais confiantes e não menos confiantes de que chegaremos ao final da jornada. Então, agora que já falamos sobre a função e o tipo de texto que temos perante nós, vamos ler de novo Hebreus 6, 4 a 8. Agora sim, podemos fazer isso, né? Com essa cautela em mente, se o texto não é uma declaração de um fato consumado, uma declaração afirmativa, mas uma advertência condicional, como isso muda a nossa interpretação, nossa leitura do texto? Aliás, deixe-me fazer a leitura revisada do texto, se os irmãos me permitirem. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, se caírem, caso caiam, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Parafraseando o texto: ora, para aqueles que estão no caminho certo, no caminho da salvação em Cristo, porque foram iluminados, conheceram o Evangelho, viram a luz do Evangelho, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, tiveram uma experiência íntima e pessoal com a graça de Deus.
E isso foi confirmado externamente, porque provaram da bondade da palavra, viram o poder da era que há de vir em ação na igreja, Cristo agindo pelo seu Espírito. Ora, se vocês estão no caminho certo e caírem e abandonarem a fé, notaram o contraste trágico? É como se o autor estivesse falando de duas coisas irreconciliáveis, e são. Como é que alguém que pode estar no caminho, ter provado de tudo isso, pode de repente cair, abandonar por inteiro a fé? E o termo aqui é muito específico no versículo 6. Não está falando de um desvio momentâneo, alguém que se desviou da fé e depois volta. Não, está falando de um abandono absoluto, final. Abandonou o Evangelho, abandonou Cristo, não quer mais saber da fé. Se isso acontecer, é possível que esta pessoa seja reconduzida ao arrependimento? Diz o autor, não. Porque terá abandonado sua única esperança de salvação, que é Jesus. Estará crucificando para si mesmo o Filho de Deus. O autor chega a comparar esta pessoa a alguém que estava lá no Calvário dizendo, crucifica-o. Está se tornando cúmplice do crime do Calvário. Está dizendo, não, ele não é o meu Salvador, ele não pode morrer pelos meus pecados, eu não quero como meu rei. É um pecado imperdoável. Alguém pode ser salvo nestes termos? Não. Seria impossível reconduzir esta pessoa ao arrependimento. Não, o autor não está dizendo que isso já aconteceu, mas é aquela placa de advertência diante de uma curva fechada. Olha, se você está no caminho e se você pensar em voltar atrás, saiba que não tem volta. Se você não ouvir o alerta, não seguir a advertência de Deus, saiba que as consequências serão drásticas e absolutas. Porque este pecado não tem volta. Dar as costas para Cristo e abandonar o Evangelho não tem volta. O autor expressa a advertência nos termos mais radicais possíveis para que os cristãos hebreus parem e pensem, espera aí, isso é sério? Isso é um alerta muito severo. O autor está sacudindo aqui os leitores, mas com um bom propósito. Tanto que, veja o que diz os versículos 7 e 8. Ele usa outra metáfora aqui, agora uma metáfora agrícola do campo. Ele fala sobre dois tipos de campos. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Do que ele está falando aqui? De dois tipos de pessoas que têm dois tipos de respostas diferentes à palavra. Quem recebe a palavra como a chuva que cai sobre o campo, que rega as sementes, que dá fruto e uma boa colheita, este é alguém que pode ser abençoado por Deus, é alguém que está sendo salvo e será salvo. Mas se alguém receber a palavra, não der ouvidos aos alertas de Deus, não levar a sério suas advertências, não der fruto de arrependimento, se essa terra só produzir espinhos e ervas daninhas, qual será o fim dessa terra? Diz o texto, somente ser amaldiçoada e queimada. Assim serão aqueles que na igreja derem ouvidos ou não aos alertas de Deus. A sua resposta às advertências de Deus mostrará que tipo de solo você é e se de fato você provou da graça de Deus ou não. Então, se esta for a função do texto, um texto de advertência condicional, a fim de nos despertar, arregalar os nossos olhos para o perigo que podemos correr nesta jornada, isso nos faz pensar. Todos aqui estão dando atenção devida aos alertas de Deus em sua palavra? Quão sério você leva a palavra de Deus? Quão a sério você pensa
nas advertências de Deus nas Sagradas Escrituras. Porque o autor já falou no início do capítulo para onde ele quer nos levar. Deixemos os ensinos elementares de Cristo e avancemos rumo à maturidade, porque não tem caminho de volta para aqueles que começaram nesta jornada. E ele deixa isso muito claro aqui nos versículos 4 a 6. Se alguém aqui, nesta noite, estiver pensando em abandonar o Evangelho, em voltar atrás, pastor, eu não imaginava que seria tão difícil assim, eu não imaginava que o Evangelho seria tão custoso, eu não sabia que eu enfrentaria tantas dificuldades assim na caminhada. Se você estiver pensando numa coisa dessas, então a palavra de Deus te diz hoje: não há caminho de volta. Então não pense o impensável e não faça o impossível. Se você foi iluminado pelo Evangelho, provou da graça de Deus, do chamado celestial, é participante do Espírito, prova da bondade de Deus, não volte atrás. Porque se você voltar atrás, Deus terá que te amaldiçoar e te julgar eternamente. Você estará roendo a última corda de salvação da sua alma, a única esperança para a sua vida. Não volte atrás, não pense em voltar atrás. Mas o alerta também é indiretamente para aqueles que nunca ingressaram no caminho do Evangelho. Porque alguém pode ouvir esse alerta várias vezes sem jamais se converter, e estes também só podem ser amaldiçoados, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto certamente ele colherá. Se você está aqui semana após semana, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a oferta da graça de Deus, e a sua vida não produz fruto de arrependimento, tema pela sua alma. Diz a palavra que se algo drástico não acontecer na sua vida, você está prestes a ser queimado e julgado por Deus. Arrependa-se. Pare de resistir ao Evangelho. Pare de tratar de maneira leviana os alertas de Deus. Se Deus está te advertindo nesta noite, é para que você não se perca. Mas se você continuar duvidando da justiça de Deus, Ele porá isso à prova. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Sentar aqui, ouvir a palavra e receber a oferta da graça de Deus é um assunto de vida e morte. Se você der frutos de arrependimento e ouvir os alertas, é sinal de vida. Se você não der frutos, resistir à palavra de Deus, isso é sinal de morte e juízo. Uau! Terrível, pastor. Terrível. Como é que Deus pode falar uma coisa dessas? Como é que Deus pode inspirar um texto desses? Como é que Ele pode nos advertir tão severamente? Eu não estou acostumado com isso. Estou acostumado a ouvir que se eu voltar as costas para Deus, Ele vai me julgar. E haverá de julgar. Ele é fiel. Porque quem desonra publicamente a Cristo e a oferta do Evangelho terá que prestar contas a Deus. Mas o que a conclusão do texto nos mostra é que se Deus nos adverte assim, não é para a nossa condenação primeiramente, mas para a nossa salvação. O Deus que adverte e alerta é um Deus que ama e disciplina com amor. Ele coloca esses alertas no nosso caminho exatamente para que nós não sejamos julgados, para que não saiamos do caminho. Então chegamos à terceira e última pergunta da noite. Qual foi a resposta que o autor esperava dos seus leitores ao lerem esse texto? Versículos 9 a 12. E veja a mudança drástica do tom. Você deve ter notado isso. Até aqui o autor não tinha batido tanto nas suas ovelhas. O cajado não tinha descido com tanta força, né, na nuca do rebanho. Mas pela primeira e única vez nesta carta, ele usa a palavra primeira do versículo 9, amados.
É uma palavra que encontramos ao longo da Bíblia, ao longo das cartas do Novo Testamento. Mas o pastor que escreveu esta palavra conhecia suas ovelhas, sabia que ele tinha desmartelado com a palavra. Então agora, a mão que feriu, afaga, né? Depois do aperto vem um abraço, depois do tapa, um beijo. Amados, queridos, não duvidem do meu amor por vocês. Se eu estou falando duro com vocês, é porque eu os amo, eu os quero bem, quero vê-los salvos. Amados, mesmo falando dessa forma, de que forma? Dura, severa, contundente, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E de onde vem essa convicção do autor? Ele dá 2 motivos para isso no versículo 10. Primeiro, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Por que o autor está tão convicto da salvação presente e futura dos seus leitores? Porque ele vê sinais da graça de Deus em ação na vida daquela igreja. Por mais que eles fraquejassem, tremessem, duvidassem por um tempo, diz: não, Deus não é injusto. Deus não pode deixar de reconhecer o que Ele mesmo fez e está fazendo nas suas vidas. Deus não pode voltar atrás da obra que Ele começou em suas vidas. Se vocês forem iluminados, provaram do dom celestial, participaram do Espírito, Deus não vai abandoná-los, Ele não é injusto. Deus não volta atrás na sua obra e na sua palavra, Ele levará isso adiante. Sua convicção está em Deus em primeiro lugar, mas também está no que Ele vê da parte de Deus na vida dos leitores. Deus não se esquecerá do que, diz ele no versículo 10, do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. O autor vê que os cristãos hebreus, mesmo de uma maneira falha e imperfeita, eles amam uns aos outros e cuidam uns dos outros, mas principalmente não por amor uns aos outros, mas por amor a Ele, o Pai desta família. Isto não só passado, mas presente, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ou seja, eles estavam dando bom fruto. A chuva da palavra estava gerando bom fruto. Eles eram uma boa terra e Deus poderia abençoá-los, porque eles tinham demonstrado, estavam demonstrando frutos de arrependimento e de amor. Deus não poderia voltar atrás na sua obra. Ele está convicto disso, mas Ele não para aí. Na sua convicção, Ele expressa um desejo ardente, versículos 11 e 12. Porque eu tenho essa convicção, agora eu tenho que abrir meu coração para vocês. A palavra que ele usa aqui no versículo 11 é uma palavra contundente. Não é só um desejo passageiro ou qualquer, superficial. É um desejo profundo, ardente. Eu desejo de coração. O quê? Que cada um de vocês, olha o desejo pessoal, íntimo do pastor. Ele não disse: eu quero que muitos de vocês. Ele não disse: eu quero que a maioria de vocês. Ele disse: eu quero que cada um de vocês, sem exceção, todos vocês, façam o quê? Mostrem essa mesma prontidão até o fim. Versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes. Ali é a palavra-chave, que ocorreu no capítulo 2. Que também ocorre de maneira diferente no capítulo 5, versículo 11. Não quero que vocês sejam negligentes. Não quero que vocês retrocedam. Não quero que vocês se desviem. Eu quero que vocês avancem até o fim, com a mesma prontidão. Imitando aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Que vocês façam parte da companhia dos santos, que ao longo da história ouviram a Deus, creram nele e obedeceram até o fim. Como Abraão, que ele cita nos próximos versículos, estudaremos semana que vem. Como a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, já vemos uma luz no final do túnel, para onde o autor quer ir. Quero que vocês imitem a fé daqueles que creram e obedeceram e perseveraram até o fim.
Para quê? Diz o versículo 11. Para que tenham a plena certeza da esperança. O autor não quer crentes meio seguros da sua salvação. Ele não quer crentes que têm uma razoável segurança da sua salvação. Ele quer crentes convictos da sua salvação. Gente que sabe para onde quer ir, gente que sabe no que crê, sabe o que está fazendo até o fim e que não olha nem para a direita nem para a esquerda. Que ouve os alertas de Deus, teme pela sua alma, crê, ama e espera até o fim. Olha só, palavras tão duras, tão severas, mas não para desestruturar crentes, e sim fortalecê-los. Nós mais confiantes, vamos chegar lá, vamos chegar no fim, pela graça de Deus que opera em nós. Uau, tremendo isso, tremendo. Porque se alguém aqui chegou neste lugar nesta noite com dúvida sobre a sua jornada cristã, faça-se estas perguntas. Você é alguém que está dando ouvidos à palavra de Deus? Que está atento aos alertas de Deus? Você está demonstrando amor por Deus e pelos filhos de Deus nesta terra? Está cuidando deles e continua cuidando deles? Você está perseverando na fé, nas promessas de Deus? Se for o caso, então a palavra de Deus diz que você pode ter plena certeza da esperança em Cristo Jesus. Não, você ainda não é perfeito, nem eu sou. Mas se você vê alguns destes sinais da graça de Deus em sua vida, não desespere. Deus não volta atrás na sua obra. Creia, descanse, avance até o fim. Deus não é justo. Ele é justo e fiel para completar aquilo que Ele começou e recompensar aqueles que o buscam. Fechando então a nossa exposição do texto. Charles Spurgeon, alguém que cria na perseverança dos eleitos, cria na soberania de Deus, certa vez pregou sobre este texto e no seu sermão sobre Hebreus 6, ele fez a seguinte pergunta, e eu espero que todos já saibam responder esta pergunta ao final desta mensagem. Por que Deus colocou esse texto na nossa Bíblia? Por que Deus colocou essas palavras na sua Bíblia? Qual foi a resposta de Spurgeon? Não foi para condenar falsos crentes, nem para apavorar verdadeiros crentes. Essas palavras estão aqui para prevenir os crentes fiéis, para que eles não caiam, mas perseverem até o fim. Disse Spurgeon, como uma placa à beira do precipício que diz: fique longe daqui, para que você chegue até o final da sua jornada. Isso é Hebreus 6. Fique longe disso. Nem pense nisso, não faça isso. Não comece a jornada somente para abandoná-la. Persevere, persevere no amor, na fé, na esperança. Persevere. Porque o mesmo Deus que prometeu nos guardar até o fim, usa de meios, de instrumentos para nos fazer perseverar até o fim. Este é o mistério da soberania de Deus. Deus ordena o fim e estabelece os instrumentos. Ele diz que os seus eleitos perseverarão e Ele usa advertências como essas para que os eleitos perseverem. Se você teme e treme diante deste texto, você tem boa razão para crer que é um salvo eleito pela graça de Deus. Não é porque você presume, não, eu nunca vou cometer um erro desse. Se você presume, é uma boa evidência de que você não é um eleito, de que você ainda não entendeu a severidade da palavra de Deus. Você não conhece o engano do seu próprio coração. Um eleito, quando ouve palavras como essas, treme. Eu não quero ser um desses. Eu não quero cair. Eu não quero abandonar. Eu quero perseverar pela graça de Deus. E é por isso que ele coloca esse texto aqui. E não só as palavras duras, mas as palavras mansas. Você viu o perfeito equilíbrio dessa passagem? O mesmo Deus que adverte é um Deus que consola. Se Ele fere por amor.
Se Ele disciplina, Ele faz com graça. As advertências e os consolos da palavra andam de mãos dadas, e nós temos que ouvir ambos, para que sejamos confirmados na fé. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é viva e eficaz. Ela tanto incomoda os acomodados, como consola os inconsoláveis. Ela incomoda os acomodados e consola os inconsoláveis. Então, se você chegou aqui acomodado na sua incredulidade, na sua desobediência, na sua apatia espiritual, dizendo: não, Deus vai cuidar de mim, eu não preciso cuidar de mim mesmo. Eu já tenho muito tempo de carreira cristã, tenho crédito com Deus. Tema e trema pela sua alma, porque até que cheguemos ao final da jornada, não há tempo para relaxar. Não pare de ouvir os alertas e as advertências de Deus. Se você chegou aqui acomodado na sua apatia e incredulidade espiritual, que Deus, pela sua soberana graça, te incomode nesta noite, para que você pare de presumir e pare de achar que Deus não pode pesar sua mão contra você. Pode sim, mas não para te condenar, sim para te salvar, para que você volte a crer, volte a ouvi-lo e volte a obedecê-lo até o fim. Mas se você chegou aqui inconsolável, por causa da sua fraqueza, sua inconstância, sua irregularidade nos caminhos do Senhor, saiba que o sumo sacerdote fiel e misericordioso está aqui para te consolar. Ele está aqui para te dizer: você me ouve? Você me teme? Você me ama? Você crê em mim? Você confia no que eu comecei na sua vida? Você espera por aquilo que eu estou guardando para a sua alma? Então, descanse, confie, saiba que o bom pastor está cuidando de você e vai cuidar de você para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você cresça no amor, cresça na fé, cresça na esperança, e um dia chegue lá para receber a herança que te foi prometida pela graça dele. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar. Se você quiser se prostrar na presença de Deus, este é o momento, este é o espaço. Deus nos proporcionou este encontro consigo e com a sua palavra, para nos lançarmos aos seus pés e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Ó bom pastor, bondoso e fiel Senhor, nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote, tememos e trememos diante da Tua glória neste lugar. Que palavras severas, que palavras duras, que palavras contundentes acabamos de receber do Senhor. Mas por mais severas e duras que sejam, nós cremos que o Senhor as inspirou e as revelou por amor a nós, a fim de nos alertar, de nos advertir, de nos abrir os olhos e examinarmos a vida que temos levado até aqui. Ó Senhor, dá-nos maior temor e tremor, dá-nos maior atenção à vida que temos levado perante os Teus olhos. Ajude-nos, Senhor, a não sermos negligentes quanto à Tua palavra, a não desdenharmos das Tuas advertências, dos Teus alertas, mas a ouvi-los atentamente para a salvação da nossa alma. Que o nosso coração seja, Senhor, como uma boa terra,
cada um dos nossos corações aqui seja como uma boa terra que recebe a chuva e dá bom fruto. Dá bom fruto para a nossa salvação. Se não temos dado este fruto, ou pior, se temos recebido a Tua palavra, se temos ouvido o Teu Evangelho, se o Espírito Santo tem nos alertado e a nossa vida só tem produzido espinhos e ervas daninhas, ó Senhor, limpa o nosso coração, perdoa-nos a nossa insensatez, a nossa infidelidade, e faze com que a Tua palavra gere novo fruto e vida nova em nossos corações. Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca deram a devida atenção aos alertas da Tua palavra, que hoje sejam convencidos dos seus pecados, hoje parem de desonrar o Filho de Deus crucificado em nosso lugar, antes se rendam aos pés do Calvário para a sua salvação, para a sua salvação. Mas Senhor, se houver entre nós aqueles que chegaram duvidosos, trêmulos, incertos quanto à sua condição espiritual, carentes do Teu conforto e consolo, ó bom pastor, amado da nossa alma, cuida destas almas nesta noite, trata desses corações feridos e quebrantados, mostra-nos, Senhor, novamente os sinais da Tua graça em ação em nossas vidas, a fim de que não duvidemos, a fim de que reconheçamos que o Senhor não é injusto, o Senhor não abandonará a obra que Tu começaste em nossas vidas. Pelo contrário, pela Tua graça, o Senhor nos fará avançar nesta obra, crescendo no amor, crescendo na fé e na plena certeza da esperança que temos em Cristo Jesus. Ó Senhor, incomoda os acomodados, consola os inconsoláveis. Faze tudo isso pela Tua graça e para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.